Bom dia, boa tarde, boa noite, professor ao seu dispor. Meu querido, estamos quase terminando e por isso esta parte de ligações eu gostaria nesta questão aqui de fazer uma revisão. O professor gosta de repetir o essencial. Então, vamos fazer um passeio por aqui primeiro. Depois vamos degustar as aplicações das propriedades das forças intermoleculares. As forças intermoleculares se aplicam em inúmeros fenômenos que nós temos conhecimento. Então, devagar. Primeiramente, quero avisá-los que a eletronegatividade, tão importante, ela está na tabela periódica. Quando você quiser saber qual é a eletronegatividade do sódio, na tabela que é fornecida na prova, está aqui a eletronegatividade. O sódio é 2,8. O bromo, bem no cantinho superior, é 2. O sódio é 0,8, o bromo é 2,8. Então, uma molécula de brometo de sódio tem uma diferença de eletronegatividade de 2,0, a ponto do bromo puxar o elétron. Então, se estabelece uma carga tão negativa no bromo que ele se chama de ânion, extremamente eletronegativo. E o sódio acabou, digamos, perdendo o elétron, porque o elétron foi para o bromo, já que a diferença foi muito grande. E este centro de carga chama-se cátion. É um nome especial quando a ligação é iônica. Ligação iônica, portanto, tem que haver uma diferença de eletronegatividade bem acentuada, acima de 1,7. Se nós analisarmos o flúor, a eletronegatividade dele é a campeã, é 4,0. Mas, se você tiver uma molécula com 2 átomos dele, esta ligação que vai acontecer entre ambos é uma ligação covalente apolar. Por que é apolar? Vocês sabem que a letra A significa contrário, o A na frente da palavra. Bem, então, esta ligação intramolecular, ela é uma ligação apolar. Se a ligação intramolecular é apolar, esta molécula com uma outra vizinha, ela não fará ligação forte, porque ela, como um todo, ela é simétrica. Ela é apolar. A ligação é interna. A molécula é o todo. Se a ligação não tem polos, a molécula também não vai ter. Bom, e se você pegar a molécula, por exemplo, de CO2, aqui nós temos uma diferença de eletronegatividade, o C 2,5, o O 3,5. Então, esta ligação interna é uma ligação covalente polar. A ligação é covalente polar. Tem polo, não com a mesma intensidade de um ânion, porque a diferença é de apenas 1,0, enquanto que aqui foi 2,0. Tá vendo? Bem, agora, ter ligação interna polarizada, aliás, dos dois lados, não significa que ela seja polar. A ligação covalente polar não configura que a molécula seja polar. Vai depender da soma de 2 vetores. Esses vetores são conhecidos como momento dipolar. É uma grandeza, multiplicação da carga pela distância. E este μ são 2.
Um para a direita, porque vai do mais para o menos, um para a esquerda. O mi, o mu, ou momentos de polar resultante, dá zero. Então, apesar de ter ligações polarizadas, a molécula ela será um todo apolar. Ela é tão simétrica quanto foi a molécula de flúor. Então, ter ligação polarizada não significa que seja polar o todo. O todo depende da soma dos vetores, que depende da geometria da molécula. A molécula de gás carbônico é linear, porque tem carbono híbrido sp, cujo ângulo é 180 graus. Já a molécula de amônia, NH3, ela é polar, a ligação entre dentro da molécula, e você tem 3 vetores que são correspondentes a 3, digamos, flechas, que vão se voltar para o vértice da pirâmide. Como a geometria é piramidal, tem ligação polar, tem ligação interna polar, e a molécula é polar. Então, ter ligação polar, nesse caso, implicou em ser polarizada a molécula. Muito bem, as forças que nós estamos estudando são todas de Van der Waals. Foi quem estudou o que acontece com essa molécula e uma que esteja do seu lado. Elas vão fazer ligação intermolecular dessa molécula com outra. Todas são de Van der Waals. Por exemplo, ao fazer esta questão, se nesta questão não houvesse a letra F, que na verdade nunca tem, se não houvesse a letra F, a escolha que tu faria dessa questão, a escolha seria a letra D. Porque na falta de uma especificação, vai o nome geral, que é força de Van der Waals. É uma dica de prova de vestibular, porque há pesquisadores nas universidades que não são professores, são pesquisadores eméritos, que chamam todas pelo mesmo nome, pelo estudioso de todas elas. Mas força de Van der Waals, nós, na nossa nomenclatura atualizada, é apenas para moléculas polares, para moléculas que são polares. Ora, se uma molécula tem polo, mais e menos, a outra molécula tem polo, mais e menos, ora, essa molécula com a outra vão fazer uma ligação. Se o dipolo é diferente de zero, como foi o momento polar resultante dessa molécula, se o momento, a soma dos 3 dá diferente de zero, a força que vai haver, genericamente, é de Van der Waals. Mas, se por acaso o H estiver ligado, se o H estiver ligado aqui, por exemplo, o H está ligado a quem? Se ele estiver ligado na sua molécula a FON, quem é FON? FON são os 3 elementos de maior eletronegatividade. Quando o H se liga a nitrogênio, a diferença é bem grande, porque o nitrogênio é bem eletronegativo. Então, nesta questão que está colocada, agora eu posso resolvê-la. A interação significa internacional, é uma ligação entre as moléculas. Se a pergunta é sobre ligação intermolecular, eu vou abandonar as 3 primeiras alternativas, porque essas 3 primeiras alternativas estão se referindo a ligações intramolecular. Intramolécula iônica, intramolécula apolar, intramolécula covalente polar. As 3 primeiras alternativas caíram fora.
as interações entre as bases guanina e citosina, como parte formadora da cadeia em dupla hélice da molécula do DNA. Estamos falando de coisa séria. DNA, a origem da vida está aí. O DNA tem duas hélices, já vimos isso na aula a respeito no nosso canal. E quem é que provoca a união das duas células para se constituir DNA? Se for uma célula, uma hélice apenas, não é o DNA. Então a coisa é séria. Essas interações entre guanina e citosina, responsáveis pela a união em dupla hélice da molécula do DNA, essa interação indicada em linha pontilhada. Esta ligação é uma ligação intermolecular, é uma interação de uma com outra. Todas elas foram estudadas por Van der Waals. Se não tiver escolha a especificação de ligação de hidrogênio, tu crava Van der Waals. Mas calma aí. Ligação de hidrogênio é quando a molécula é polar, especificamente com H ligado a F, O e N. Esta interação é uma interação intermolecular, aonde o H, que vai ser positivo pela eletronegatividade maior do N, está ligado a quem? Está ligado a um dos três que oficializa ligação de hidrogênio. É uma força de Van der Waals específica. É muito forte esta ligação. Por quê? Porque o nitrogênio é um átomo de alta eletronegatividade. Se ele é muito eletronegativo, o H, que vai fazer a ligação, é muito positivo. Esta interação de H com N, tu tem que observar com quem que o H está preso. O H está preso a N, o mesmo elemento. Veremos nas outras questões que o H vai formar ligação de hidrogênio também se estiver ligado a O e se estiver ligado a F. Ora, se na molécula não é ao outro elemento, se na molécula o H+ estiver ligado a FON, quer dizer, os três elementos mais eletronegativos, a força de Van der Waals declina para este nome. É assim que a IUPAC quer que a gente proceda. Muito bom. E esta outra interação, novamente, quem está na ponta da extremidade, quem está na extremidade do que antigamente se chamava ponte. A ponte Rio-Niterói, a ponta tem H na ponta. E na molécula está ligado a O. Então, meus amigos, a alternativa correta, claro, é a alternativa F. Neste caso, vamos admitir, é uma aula didática e não tem um vestibular específico, ninguém perguntou especificamente essa questão. Bom, e se a molécula não tiver polo, porque quando tem oxigênio, você sabe, o oxigênio sempre vai estabelecer polaridade. Apareceu o oxigênio, apareceu o nitrogênio, apareceu o flúor, pode ter certeza que tem carga. E se tem carga, haverá força de Van der Waals. Bom, agora, se nós tivéssemos, por exemplo, no caso do gelo seco, que é dióxido de carbono no estado sólido, esta molécula está fadada à desgraça? Ela não tem direito de unir-se a uma outra? Tem. E como é que se chama a força que vai ligar as moléculas que não têm polos? Porque os polos se anularam. As moléculas apolares
vão se ligar induzidamente. Uma molécula deixa de ser simétrica e induz a assimetria nas outras. É uma força bem fraquinha e se chama de força de London. Quero te avisar que até pouco tempo, essa força era que era chamada de Van der Waals. Peço para você ver essas últimas aulas. Esse capítulo de forças intermoleculares é chance 9 de 0 a 10 de cair no teu vestibular esse ano de novo. Todo ano sempre cai. Bom, então, a guanina, que está numa hélice, e a citosina, que está na outra hélice, se unem. E esta união faz com que as duas hélices sejam um DNA. Tote ao seu dispor.